Dizem que quando somos jovens, temos a coisa mais valiosa do mundo, o tempo. E sim, temos, mas o que quase nunca nos contam é que o tempo por si só não basta. Falta algo fundamental, a experiência, e essa só se conquista vivendo. É por isso que muitas vezes você escuta de alguém mais velho: ah, se eu tivesse sua idade, eu faria tudo diferente. Eles dizem isso porque já passaram por caminhos que você ainda nem sabe que existem. Porque agora, olhando pra trás, eles conseguem enxergar com clareza o que antes era uma total neblina. A verdade é que a juventude é um presente, mas também é uma fase de confusão. A gente tem energia, tem tempo, mas falta rumo. E sem direção, qualquer caminho parece certo, até que você se perde. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como sair desse lugar. Se você se sente perdido, ansioso ou sufocado pelas expectativas, fica até o fim. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja talento, sorte ou oportunidade, mas sim uma bússola. E é isso que a gente vai construir juntos nesse vídeo. A gente gosta de pensar que é moderno. Smartphone na mão, inteligência artificial ao alcance de um clique, acessar qualquer pessoa do mundo em questão de segundos. Mas por dentro, bem lá dentro, ainda somos os mesmos seres que viveram há milhares de anos atrás. Nosso cérebro ainda funciona com a lógica da tribo. E naquela época, ser aceito pela tribo era questão de sobrevivência. Ser rejeitado não era um desconforto emocional, era uma sentença de morte. Por isso, fomos moldados para buscar aprovação, evitar conflitos e seguir as regras do grupo. Nosso instinto grita: não decepcione, não seja excluído. E agora, quarto para o presente. Imagine esse mesmo cérebro ancestral preso dentro de um corpo moderno, conectado 24 horas por dia a uma tribo com milhões de pessoas. A primeira coisa que você vê ao acordar não é o céu, nem o rosto de alguém que você ama. É uma tela. E nessa tela, uma avalanche de vidas falsas, sorrisos forçados e conquistas exageradas. Você assiste, em silêncio, a performance de um mundo que nem é seu. E sem perceber, você começa a se comparar, começa a se culpar, começa a achar que sua vida é pequena demais, comum demais, fracassada demais. E mesmo tendo o que muita gente sonha, uma cama pra dormir, comida no prato, uma família por perto, você se sente insuficiente. E isso porque está olhando a vida pelos olhos da comparação. As redes não mostram a realidade, elas mostram o melhor recorte da realidade dos outros. E quando você começa a se comparar com esses cortes, você distorce as lentes pela qual vê a sua própria vida. Você começa a enxergar tudo borrado. E o pior, nem percebe que o problema tá na lente. Acha que o problema é você. Hoje carregamos no bolso uma ferramenta que nossos antepassados sequer sonhariam. Com poucos cliques, temos acesso ao conhecimento de toda a humanidade. O que um camponês do século XVIII levaria uma vida inteira para descobrir, hoje você pode aprender em um único dia. Quando eu li isso pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei meio atônito. Mas depois veio o baque. Cara, a gente não foi feito para lidar com excesso. Nosso corpo, nossa mente, nossa biologia, tudo foi moldado pela escassez. É só olhar ao redor e perceber o impacto disso. Hoje temos comida em abundância, mas também temos obesidade, diabetes tipo 2, compulsão alimentar, porque controlar o excesso exige um esforço consciente. E o mesmo acontece com a informação. A internet nos entregou uma fonte infinita de dados, imagens, sons, vozes e opiniões. E nosso cérebro, feito para buscar novidade e recompensa, entra no estado de frenesi silencioso. Antes, você buscava novidade viajando, conhecendo gente, até vivendo por aí. Hoje tudo isso cabe em um simples movimento de dedo para cima, rolagem infinita no feed. 4 horas se passam, você ainda tá ali, os olhos ardendo, lombar travada e a sensação no peito de que desperdiçou o seu dia. E você pensa: cara, como eu sou um fracasso, eu não fiz nada de produtivo. E sabe qual que é o mais engraçado? Isso acontece todos os dias. Agora adiciona o fator tempo nessa equação e vê o que acontece, em vez de históricos de ansiedade, depressão e insatisfação pessoal. Mas o pior vilão de todos ainda tá escondido nessa história. A comparação é o veneno sutil que a internet injeta todos os dias e ninguém escapa. Garotas jovens, bonitas e saudáveis, se odiando no espelho por não se parecerem com a influencer cheia de cirurgia, filtros e edição. Aquela mesma que diz ter conseguido aquele corpo com uma gama mágica de colágeno. E claro, te convida a comprar um produto utilizando o cupom PILANTRA15 para ter 15% de desconto e um colapso de autoestima de graça. Enquanto isso, meninos estão presos em outra armadilha, se comparando com o tal do Joãozinho Gameplay, 19 anos, Ferrari vermelha, Rolex brilhando no pulso, e uma mansão que mais parece um cenário de filme, piscina lotada e várias mulheres seminuas dançando atrás. E aí você olha a sua própria vida. Primeiro emprego, trabalhando na escala 6 por 1 no mercado, folga numa terça e nem tempo pra respirar direito. E tudo parece pequeno, insignificante, vergonhoso. E é aí que a lente se distorce de novo. A internet transforma a vida real em um peso, como se viver com simplicidade fosse sinônimo de fracasso. Mas será que dá pra sair disso? Será que tem alguma forma de usar tudo isso a nosso favor? A resposta é sim. E é sobre isso que vamos falar agora. Sem um rumo, qualquer vento é favorável. Essa frase do estoico Sêneca, apesar de antiga, é mais atual do que nunca. Quero te propor uma analogia. Pense no mundo como um imenso oceano.
E nós, todos nós, estamos imersos nele, buscando uma única coisa: terra firme. Aquele lugar de estabilidade, onde a gente pode construir nosso próprio reino. Mas cada pessoa está nesse oceano de uma forma diferente. Algumas estão simplesmente nadando com as próprias mãos, sem nenhum suporte. Braçada após braçada, tentando se manter na superfície enquanto procuram um pedaço de madeira ou qualquer coisa para construir um barco. Essas pessoas vivem em alerta, não têm tempo para descansar, estão no modo sobrevivência. Para elas, parar é afundar. Outras já têm alguns recursos como madeira, talvez uma família que oferece um mínimo de estrutura. Elas ainda precisam nadar, sim, mas têm apoio. Com essas madeiras, consegue descansar de vez em quando e talvez até começar a montar o esqueleto de um barco. Já outras pessoas têm um barco pronto, seja por herança, uma empresa familiar, pais que puderam dar um suporte maior. Elas também estão no oceano, mas seu desafio é outro: navegar sem naufragar. E por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque o primeiro passo para encontrar um rumo na vida é entender com clareza onde é que você tá. Você tá só com seus braços? Você tem algumas madeiras por perto? Ou você já tem um barco pronto? Entender isso muda tudo. Porque é muito canalha dizer que todos têm o mesmo tempo e as mesmas condições para seguir um plano. O cara que tá com o barco pronto tem margem para explorar. Ele pode errar mais vezes, ele tem menos pressão, muito mais liberdade. Já quem tá só com os braços precisa, antes de tudo, sobreviver. Precisa de dinheiro, de uma mínima estabilidade. Talvez tenha que aceitar um trabalho 6x1, vender serviço na rua, virar a noite acordado. Talvez tudo isso ao mesmo tempo. E só depois de se agarrar a alguma coisa, ele vai ter o luxo de escolher uma direção. E agora, a pessoa que já tem estrutura, ela pode arriscar, pode experimentar, testar coisas novas, fazer cursos, mudar de cidade, viajar, errar. E se der errado, tudo bem. Porque ela tem onde cair. Ela tem um resguardo. A pergunta que eu te faço é: você consegue enxergar em qual desses 3 estados você está? Se sim, ótimo, porque isso vai te guiar totalmente através do próximo passo. Se você ainda não sabe o que é da vida, você vai ter que testar. Você vai ter que se jogar, experimentar, errar e aprender com isso. E quanto mais recursos você tiver, seja de dinheiro, estrutura familiar ou tempo, mais liberdade vai ter para explorar esses caminhos. Maior a chance de errar, voltar atrás e recomeçar. Mas lembra de um detalhe importante: a internet, que pode parecer um mapa infinito cheio de possibilidades, também é uma floresta densa. Você entra querendo buscar algo e se perde, porque o excesso paralisa, a abundância gera confusão, e aí você trava. Mas relaxa, é aí que eu entro para tentar te ajudar a clarear esse caminho. Quero que você se faça algumas perguntas, anota se quiser, e responde com o tempo que precisar. Mas eu preciso de uma coisa: que você responda de total sinceridade. O que eu não faria nem se colocassem fogo em mim? O que eu faria se só existisse eu no mundo? Se eu tivesse dinheiro infinito, o que eu de fato escolheria fazer? Se eu pudesse deixar uma única mensagem pro mundo inteiro, qual seria? Se eu pudesse ser amigo e trabalhar com 3 pessoas, sejam elas vivas ou mortas, quem seriam? E por quê? Essas perguntas não são mágicas. Elas não vão te dar um destino pronto, mas vão te mostrar algumas pistas, algumas direções. E isso por si só já muda o jogo. Porque uma verdade precisa ser dita. Você não vai encontrar o rumo de sua vida deitado na cama, nem trancado no quarto, afundando no sofá, ou rolando o feed infinitamente. Você precisa viver, sair, explorar, errar e tentar novamente. Talvez, só talvez, seja isso que os mais velhos tentam dizer quando eles falam da juventude. Essa janela de tempo onde você tem mais energia, tempo e mais liberdade para tentar 1000 coisas diferentes. Se você começa algo com 20 anos, tenta por 10 e dá errado, você ainda tem 30, você ainda tem tempo. Pensa nisso, você nunca mais vai ter a idade que tem hoje. Cada dia uma chance a menos, cada dia você tá mais perto do fim. E se isso parece pesado, é porque é pra ser. Porque isso é a vida. E a vida não é um problema pra ser resolvido. Ela é uma jornada pra ser vivida, apreciada e honrada. Vai viver, vai no show daquela banda estranha, faça uma aula de dança mesmo se tiver vergonha, vai num parque, caminha sozinho, entra na academia, sai de casa, passa um tempo com você mesmo, conheça gente nova, troque ideia, experimente. Porque enquanto você tenta acertar a vida, ela tá acontecendo. Fique bem, e por hoje é só.